Olá, alunos do Terra, eu sou a Maricléia Oliveira, professora do módulo de Winnicott. Eu queria partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência dos atendimentos nesta semana com todos os meus pacientes em relação a este momento que a gente está vivendo do coronavírus e alinhar um pouquinho aí com a teoria que alguns já passaram, que outros verão, e alinhar um pouco com o trabalho da psicanálise como um todo. Acho que a gente tem recebido muitas informações técnicas de comportamento, comportamentos sociais, enfim, em relação ao coronavírus. E em terapia, o que a gente vai perceber dos nossos pacientes? Que eles vão ter ampliadas angústias que já são deles. Então a gente tem aqui uma situação, um cenário que é coletivo e a gente vai ter as angústias individuais diante deste cenário. Então, como o Winnicott dizia, a gente tinha o ambiente da guerra, por exemplo, em que as crianças traziam suas questões individuais e necessidades individuais não atendidas na ausência desta mãe, por exemplo. Então, para os alunos que já estão atendendo, que já estão em estágio de atendimento clínico, é muito importante neste momento a gente tomar cuidado para não se manter num discurso que é um discurso coletivo, mas que a gente possa trazer sempre para essa construção do ser, para essa angústia individual, né? Onde é que este paciente se sente mais tocado e mais incomodado por este cenário? É o medo da doença e da morte iminente? Vamos falar sobre isso com este paciente, né? O que é a doença para você? Então, a gente vai ter, por exemplo, pacientes já com indícios ou com características e sintomas de pânico que vão ter isso ampliado diante dessa situação do coronavírus. Ou a gente vai ter outras questões. Por exemplo, hoje, falando com uma paciente, a gente conseguiu identificar que o tema dela não é necessariamente a morte ou a doença, mas é a dependência. Ela tem pânico de se sentir dependente de alguém caso ela contraia a doença. E aí vamos falar dessa questão do poder ser ajudado, desta relação de troca que durante a vida não teve. Houve sempre uma relação de superioridade em relação ao outro, quando eu estou sempre disponível para ajuda e nunca para receber. Então, com este paciente, a gente vai falar sobre relações equilibradas de troca, né? Uma outra paciente me trouxe hoje esta impotência diante da ausência de liberdade do ir e vir, porque o tema dela sobre liberdade e aprisionamento é muito forte. Então, cada paciente vai ter ampliado um conteúdo interno individual diante desse cenário. E é importante que a gente consiga detectar isso. Para você, indivíduo, o que deste cenário, dessa situação, mais te causa angústia? E a gente trabalhar em cima deste tema, tá? Fora isso, é muito importante que a gente faça sempre o acolhimento, que o Winnicott dizia, né? Sobre a importância da gente acolher o paciente no momento de angústia. E aos poucos ir apresentando a realidade. Sim, estamos diante de uma situação bastante crítica, né? Qual vai ser a sua escolha diante desse cenário? Né? Qual vai ser o teu equilíbrio emocional para lidar com tudo isso? E a partir daí trabalhar da maneira como a gente vem trabalhando em terapia. Tá bom? Espero ter podido ajudar um pouco aí, estou à disposição para o que vocês precisarem, me colocando também numa situação de muitas dúvidas neste momento, né? Que acho que é pertinente e todos nós teremos sempre, né? E que estas dúvidas sempre nos levem para um lugar melhor, tá? Um abraço a todos.